Talvez você tenha clicado nesse vídeo sem saber exatamente o porquê, mas eu realmente acredito que Deus quer te mostrar uma coisa hoje. Há 2 meses atrás, eu descobri uma coisa no evangelho que realmente me assustou. Jesus nunca chamou a gente para viver um cristianismo sem poder. E quando eu entendi isso, a minha visão sobre seguir Cristo mudou completamente. Porque no final, não é de teologia que as pessoas precisam. O cara que tá morrendo de câncer não quer saber da sua teologia. E o cara que está prestes a ter um divórcio não está nem aí para qual a sua escatologia. O que ele precisa é de um milagre. E o que nós precisamos é estar cheio do poder de Deus, carregar o poder de Deus. Precisamos de discípulos de Cristo que carregam a manifestação do poder de Deus, não de religiosos. O sobrenatural era uma das características centrais no ministério de Jesus. E só isso já basta como argumento para o porquê devemos viver no sobrenatural. Jesus tinha no seu ministério o sobrenatural como algo central. Ele pregava o reino e demonstrava o poder do reino através de curas, sinais e maravilhas. Não é só palavras, é a demonstração. E da mesma forma que Jesus curava e os discípulos passaram a curar, nós também temos esse dever hoje em dia. É o mesmo Espírito Santo. Deus quer nos usar para sermos testemunhas dele. E é por isso que ele nos disponibilizou o poder do Espírito Santo, para que possamos operar no sobrenatural e trazer o céu para a terra. Devemos ser as mãos, os pés e a boca de Cristo aqui na Terra. Um canal do céu invadindo a Terra. Foi para isso que ele nos chamou. E dava para eu esgotar esse assunto aqui de forma cabulosa. E falar mais e mais, mas agora eu quero falar um pouco mais da prática. De como fazer isso de fato. Lembrando que eu vou estar passando aqui as minhas experiências e os meus aprendizados. E eu tenho certeza que existem milhares de outras coisas maravilhosas que dá para acrescentar aqui também. E se você sabe alguma, comenta aqui por favor para agregar no conteúdo. Bom, agora que sabemos a tamanha importância do porquê é necessário agirmos no sobrenatural, eu quero falar sobre algo que é necessário antes mesmo de fazermos qualquer coisa. Isso é a oração, a preparação para o campo. A gente prepara o terreno na oração. Oração é o poder para Deus agir. Fazemos a nossa parte, a ação. E Deus faz a dele, que é preparar tudo e deixar tudo alinhado e certo. E para isso, oramos. Antes, oramos e preparamos tudo. Aí na prática, a nossa parte é agir e fazer com o Espírito Santo. Mas antes a gente vai preparar tudo na oração. Primeiro a gente arruma a mala, a passagem, o dinheiro, a estadia. Essa é a preparação. E depois a gente vai na mão na massa. É isso que a gente faz na oração. E outra coisa que eu ouço muitas poucas pessoas falarem, e é de tamanha importância para a oração, é que muitas vezes Deus nos deseja abençoar, mas a gente acaba não recebendo porque a gente não pediu ao Pai. Jesus Cristo já dizia: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Muitas vezes, não recebemos porque não pedimos. Em Números, a gente vai encontrar uma história das filhas de Zelofeade, onde Deus sabia do problema delas, mas ele esperou que elas pedissem para ele agir. O mesmo acontece conosco. O Senhor nos ouve, mas deseja que demonstremos fé através da oração. Deus deseja nos abençoar, nos dar direção e nos conceder promessas. Mas primeiro ele espera que peçamos a ele em oração. Muitas vezes a gente não recebe porque não oramos. Em Tiago 4:2 vai falar que nada tendes porque não pedis. Deus é soberano, mas ele escolheu agir em parceria com a oração dos seus filhos. Oração é buscar, insistir e bater na porta. Jesus fala daquela situação onde a oração seria tipo uma pessoa indo bater na porta de madrugada pedindo um pedaço de pão. Se o cara insistir, ele vai se levantar e fazer o que ele está pedindo. A oração é persistência, não é simplesmente você pedir que vai ser dado. Devemos insistir, perseverar. Se um pai aqui na terra sabe da presença do seu filho, imagina o nosso pai no céu. Basta persistirmos que ele nos dará. Mas Jesus ainda fala que aquele cara que estava insistindo em pedir o pão, não estava pedindo para si mesmo, e sim para um amigo. Quando pedimos ao Pai, quando insistimos, e quando pedimos o Espírito Santo, nós não pedimos para nós mesmos, e sim para um amigo que está com fome.
Nós nos ajoelhamos diante de Deus não para pedirmos nosso próprio interesse, mas para que Deus faça pelos outros. Paulo fazia isso na prisão e Jesus fez isso na cruz. A minha família, os meus amigos, a minha equipe não deve se preocupar em orar por si mesma, pois eles devem saber que estamos um orando pelo outro. A oração é a chave para conhecer os caminhos do Senhor, para conhecer o Criador, não só ouvir falar, mas conhecer e presenciar. Beleza, então. Entendido a tamanha importância da oração e o porquê não devemos fazer nada sem antes orarmos, agora eu quero falar um pouco sobre uma pergunta que com certeza você deve estar se fazendo. E sobre o que eu vou falar? Já entendi que é uma ordem de Jesus e que todos devemos falar de Jesus. Já entendi que devo curar e expulsar demônios, mas sobre o que eu vou falar? Primeiro, a gente deve entender que toda pessoa que é sincera mesmo sabe que é mal, que tem muitas coisas ruins nela e que é merecedora do castigo. Algo que mostra isso é que o mundo está acostumado com deuses que castigam as pessoas por seus erros, pelo seu passado. Eles acreditam que Deus quer atrocidade geral. Agora, quando a gente fala de um Deus que enviou seu Filho não para castigar, mas para salvar toda a humanidade, eles acabam tendo uma necessidade, mesmo que não admitem isso, de conhecer mais sobre esse Deus e sobre esse Jesus. Por isso as pessoas precisam escutar sobre Jesus. Certo, maravilha. Mas você pode estar dizendo essa linda mensagem para alguém e ela com algumas dúvidas te perguntar: mas por que foi necessário Jesus morrer em nosso lugar? Não era só Deus nos perdoar e pronto e acabou? E agora eu te pergunto, você saberia responder isso? Bom, se não, agora você vai saber. E a resposta é que Deus é santo e puro. O pecado é uma ofensa contra ele. E a consequência natural do pecado é a separação de Deus. E como Deus é justo, o pecado não pode ser ignorado. Ele precisa ser pago. Deus não é apenas justo, mas justíssimo. Se ele meramente tivesse perdoado sem ninguém pagar o preço, ele estaria indo contra sua própria natureza de justiça, porque Deus se ira com o pecado. Mas por que precisava ser com sangue? Por que Jesus precisava morrer? E a resposta para isso é que o sangue representa a vida. Para que um pecador fosse perdoado, era necessário que alguém ou algo inocente derramasse o sangue no lugar dela. Sem o pagamento da morte, o pecado não podia ser simplesmente perdoado. O pecado tem um custo. Jesus veio para morrer no nosso lugar, oferecendo seu próprio sangue como pagamento definitivo pelos nossos pecados. Jesus foi o sacrifício perfeito, porque ele era sem pecado. O sangue de Cristo não apenas cobriu os pecados, mas os removeu de uma vez por todas. E agora nós somos justificados pela fé no sangue de Jesus. Beleza, maravilha, glória a Deus. Mas e se a pessoa se interessar mais sobre esse tal de Jesus e te perguntar mais profundamente quem que é ele? Primeiro, a gente deve tirar da mentalidade das pessoas que ele é simplesmente um homem. Jesus não é um mero filósofo ou professor. Sabemos que homens não podem salvar homens. Um simples mortal não é o suficiente para ajudar outro simples mortal. Doentes não podem ajudar doentes. Na verdade, o que ele é great, que do inglês significa algo grande ou muito bom, algo que é importante, significativo ou notável. É o tamanho de algo ou a grandeza, algo ou alguém com importância histórica ou moral. É uma intensidade ou a qualidade excelente de algo. Great pode ser usado também para descrever algo grandioso, excelente, importante ou de grande tamanho. E além disso tudo, Jesus é o Filho do Altíssimo. E o que ele veio fazer? Ele veio salvar o povo do inferno, das doenças, da desobediência, do medo, da tristeza, da morte eterna, das doenças, da miséria, da separação de Deus, do próprio homem e da religião. Exatamente. Jesus veio nos salvar da religião. Não foi e nem nunca será sobre religião. Jamais a gente deve falar sobre Jesus aos outros e falar sobre igreja evangélica ou católica. Não é sobre isso, é sobre Jesus Cristo. O que mais mata e divide pessoas no mundo? Ideologias. Jesus não veio implementar mais uma seita ou religião. Jesus veio nos salvar das tradições que não levam ninguém para o céu e que na verdade aprisionam as pessoas. Jesus não é e nem nunca será uma religião. Ele é uma pessoa.
Nem mesmo Jesus perdeu tempo discutindo religião e conceitos teológicos com Nicodemos. Jesus foi lá e mostrou na prática, mostrou o reino de Deus aqui na terra. E depois ele nos deu a missão de fazermos o mesmo. Em vez de Pedro se importar com o blá 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 dos fariseus, ele só disse: "Tem ninguém bêbado que não se arrepende aí, que o que interessa chegou." E depois disso, 3.000 pessoas se arrependeram. O que a gente aprende aqui é que não é sobre o que pode ou não fazer, o que é pecado ou o que não é. Será mesmo que o cristianismo é só sobre poder ou não poder alguma coisa? A real pergunta, na verdade, deve ser: o que é para fazer? E uma coisa que a gente tem certeza que é para fazer é ir e pregar o evangelho. Foi uma comissão de Jesus, o que significa que Jesus nos encarregou disso e confiou em nós para fazermos essa obra. Todos nós. É uma ordem de Jesus. O nome do Pai é glorificado quando pecadores são salvos. E Jesus não nos dá apenas a missão de anunciar o evangelho, o qual é o principal, mas ele também fala para nós demonstrarmos o reino na terra, trazer o céu na terra, curar enfermos e expulsar demônios em seu nome. É isso o que ele diz logo em seguida, após dar a grande comissão. A ideia é clamar a Deus no lugar secreto e assumir riscos em público. E só existe uma razão para Deus ter dado o seu incrível poder para o miserável homem: sermos as suas testemunhas. Primeiro em nossa cidade, depois nas cidades vizinhas e até os confins da terra. E uma testemunha fala do que viu e do que sabe. E agora, com o que foi abordado nesse conteúdo, sabemos de muitas mais coisas e saberemos mais ainda. Um outro ponto que eu quero falar com vocês é que Deus não desperdiça unção. Se ainda não fomos ungidos, é porque talvez ainda não estejamos dispostos a ser usado por esse poder. Existe uma razão para se ter o Espírito Santo. Ele nos ungiu para fazermos alguma coisa. Até os anjos gostariam de anunciar o evangelho, mas o que eles podem fazer é nos ajudar com isso. E o Espírito Santo quer que todo mundo fale sobre Jesus. Uma das principais funções do Espírito é convencer o homem do pecado, levá-lo ao arrependimento, fazer com que ele entenda que ele precisa de Jesus. E para que isso aconteça, é preciso pregar o evangelho, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia também nos ensina que o Espírito Santo coloca as palavras certas em nossa boca. Em Lucas 12, 11 ao 12, vai dizer o seguinte: "Quando vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao que haveis de responder, nem ao que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Deus capacita os seus servos com as palavras certas na hora certa." O Espírito Santo nos lembra do que já aprendemos. João 14:26 diz que o Espírito Santo nos ensinará e nos lembrará das palavras de Jesus. Isso significa que ele nos ajuda a lembrar das Escrituras no momento certo. Devemos também nos preparar para aprendermos as coisas e o Espírito Santo vai nos lembrar na hora certa, porque o Espírito Santo capacita, mas ele normalmente trabalha com aquilo que já foi semeado no nosso coração. Se buscarmos conhecer a palavra e orar, podemos confiar que no momento certo, Deus nos dará as palavras para falar. E você pode dizer ainda que tudo isso é maravilhoso e revelador, mas que ainda tem medo, que não tem a confiança necessária para isso, ou até mesmo que acha que não é para você. Bom, o que eu posso te dizer é que todos os exemplos na Bíblia de pecadores para serem curados tiveram que se expor, encarar o medo. O medo nos impede de estar na bênção que Deus tem reservada para nós. O medo é muitas vezes um excesso de preocupação de coisas que não sabemos nem se vai acontecer, o que acaba cegando a fé. E Jesus é mais forte do que qualquer medo, do que qualquer doença. Ele quebra cadeias. Tem coisas que só vão ser vencidas na oração, coisas que achamos que é física, mas que na verdade é espiritual. E guerra espiritual vencemos com oração. Peça a ele para que seus olhos sejam abertos, para que você possa ver o espiritual. E muitas vezes, inclusive, acabamos tentando vencer vícios no físico, mas é na oração que vai se resolver. É dobrando os joelhos, e é uma decisão orar. Não é fácil, mas é uma decisão. Peça a Deus para que tire o seu medo. Dobre os joelhos e comece a clamar. Peça unção para pregar a palavra com poder e ousadia. Faça uma oração com propósito. Se for para a glória de Deus, vai acontecer. Ele precisa, entre aspas, de gente para a obra.
E foi por isso que o Pai mandou o amado, para tirar o nosso medo e vergonha de pregar o evangelho. O poder do Criador do céu e da terra está sobre nós, que não nos envergonhemos de testemunhar do Senhor. Nós devemos ir e caçar com Jesus, fazer o inferno tremer, incomodar Satanás, trazer a luz da verdade que ninguém fala, incomodar mesmo, ser um agente do céu na terra, porque Jesus não sabe perder, ele nunca perdeu, ele venceu até a morte, que morremos se tivermos medo, e que não sejamos mais nós mesmos vivendo, mas Cristo vivendo em nós. Um soldado que já sabe que está morto não tem medo de mais nada. O mesmo Espírito Santo que pairava sobre as águas quando Deus criou o mundo está dentro de nós. Esse mesmo poder criador é dinamite que está dentro de nós. A palavra poder veio de dunamis, dinamite, uma força infinita, ilimitada, explosiva, que coloca qualquer demônio para correr. Sem o Espírito Santo, nos mataríamos de pregar e nada aconteceria, mas com ele as coisas mudam. Podemos ganhar 3.000 almas, assim como Pedro, fazer um morto ressuscitar, assim como Cristo, fazer um braço crescer. Ele nos deu essa autoridade. Jesus mandou a gente dominar o mundo e fazer o diabo correr. É muito poder. Tudo o que a gente vê na Bíblia pode acontecer com a gente, e a gente deve querer que aconteça com a gente. Basta a gente agir, ter fé, e a fé é a ação. Não é ficar esperando, achar que é a hora. É só ir, só vai. Não podemos querer viver o básico, ter uma vida confortável dentro da igreja, servindo alguma coisa e lendo a palavra. A gente deve querer viver a palavra, sair ao mundo afora e tacar o poder de Cristo no mundo, trazer o céu pra terra. Bora sair de dentro da caixa. A gente ainda não viu nada do que ele é capaz de fazer. Ele se fez carne para sentir na pele o que é ser humano. Só alguém como a gente poderia nos ensinar a viver. As pessoas precisam saber que ele morreu, mas que não foi derrotado pela morte, a qual é o medo de todo homem, e devemos ensinar que no terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte. Ele matou a própria morte. Quando as pessoas ouvirem a verdade, elas virão, porque não existe ninguém mais maravilhoso que Jesus. Todo mundo quer saber quem ele é, só que ainda não ouviram falar sobre ele. Talvez ouviram falar sobre uma religião, mas não sobre o mestre. E temos que mudar isso, temos que corrigir o que as pessoas fazem errado. Temos que ser exemplos para o mundo, aqueles que dizem, olhem para nós e seguem o nosso exemplo. Temos que ter essas responsabilidades, guiados pelo Espírito Santo. E foi esse o vídeo, meus irmãos. Eu espero muito que o vídeo tenha agregado muito na vida de vocês, que tenha abençoado muito a vida de vocês. Eu espero que você possa sair e tacar o poder de Cristo no mundo, sair curando enfermo e expulsando demônios, demonstrando o céu na terra e falando sobre esse amor que tira qualquer vazio, que é Jesus Cristo. E é isso, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, e assistem a algum dos 2 vídeos que vão estar aparecendo aí na tela para abençoar ainda mais a sua vida. E com Deus, com Jesus Cristo, é isso aí.